igreja, a paz do Senhor a todos, os irmãos que estão aqui no culto presencial desse domingo e dos irmãos que estão nos acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook, pela internet. Nós queremos dizer bem-vindos a todos e agradecemos a Deus esse momento porque podemos estar aqui cultuando o seu nome, entoando louvores e ouvindo a sua palavra. Somos gratos ao Senhor por termos essa liberdade de podermos adorar o nome dele, de podermos estar reunidos em meio a tanta notícia ruim, pandemia. Nós estamos aqui, o Senhor tem nos trazido até aqui, amém? Pode ficar em pé no seu lugar. Vamos adorar o Senhor nessa noite, adorá-lo na beleza da sua santidade, amém? Feche seus olhos, vamos levar nossa voz, nosso coração em oração a Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o nome do Senhor Jesus nessa noite. Agradecemos pela tua misericórdia e perdão, Senhor, que é oferecido gratuitamente a nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja o teu nome, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Nós queremos dedicar esses momentos de celebração a ti, Senhor. Pedir através das canções dos cânticos, Senhor, que o Senhor reina em nós. Agradecer, Senhor, porque a cruz, o sacrifício da cruz, Senhor, foi o que nos libertou e nos salvou do domínio do pecado. Nós te agradecemos, Senhor. Queremos, Senhor, nesse altar adorar a Ti, no altar do nosso coração, Senhor, todos os dias, Senhor, de fazer reis, de fazer aquele que é o primeiro em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa tomar conta desse lugar poderosamente, soprar o seu vento sobre nós e trazer, Senhor, a tua presença poderosa, a tua visitação nessa noite. Aqui nesse templo, Senhor, estamos reunidos, e em cada lar, Senhor, em cada pessoa que está acompanhando, Senhor, nesse momento, Senhor, o culto a Ti. Nós entregamos, Senhor, a Ti esses momentos e Te agradecemos pela Tua graça e misericórdia que nos alcança todos os dias e nos leva cada dia mais além. É a Tua misericórdia que se renova cada manhã. É o Teu poder que se estabelece, Senhor, nas nossas fraquezas, Senhor. É o Teu amor que nos cobre, Senhor, e nos tira o medo do nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós queremos celebrar nessa noite, cantando, Senhor, a Ti. Reina em mim, Senhor. Reina no meu coração, na minha vida, em todo o meu ser, para que o Senhor apareça em nós e nós possamos, Senhor, realmente, Senhor, falar a Tua palavra, Senhor, através das nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós pedimos e oramos nesse momento e Te agradecemos, Pai. Amém. Aplauda o Senhor no seu lugar. Vamos adorar, amém? Uma coisa só, meu
Glória ao nome do Senhor. Eu olho para a cruz eu vou. A gente tem que estar disposto a ir para a cruz, porque a cruz é necessário negar-se a si mesmo, deixar a nossa vida de lado e viver a vida de Jesus dia após dia. Não é fácil, ainda mais nesse mundo que tem tanta coisa que nos distrai e nos tira da presença de Deus. Nós oramos essa noite que nós possamos entregar realmente a nossa vida na cruz, para que a vida de Cristo venha nascer em nós. Amém? Amém, Senhor.
por tão grande salvação. Te amo, louvores nessa noite aqui nesse lugar. Adore na beleza da santidade. Deus sobre tudo está.
Deixa eu ver
conduzi-los pelo caminho, pela jornada, guardá-los de todo mal e acrescentar a cada um, Senhor, muitos e muitos anos de vida. Em nome de Jesus, oramos, Pai, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal? Pode sentar, que Deus te conceda graça, que você possa ter longa vida sobre a face da terra, que é a promessa do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós também queremos orar pelos alimentos que estão aqui no altar, pelo trabalho social da igreja. Se porventura você não lembrou de trazer 1 quilo de alimento, você tem a oportunidade ali na entrada da porta, tem uma urna, de colocar ali uma oferta, qualquer valor, até uma moeda nos ajuda, tá? Para a gente poder comprar o alimento, para ajudar aqueles que estão precisando. A gente está sempre, de alguma maneira, estendendo a mão para uma pessoa, para um conhecido, para uma pessoa que está necessitada. As pessoas às vezes vêm aqui pedir, a gente sempre tem estendido a mão para alguém necessitado. Não é? É uma bênção a gente poder ter o alimento, pessoas trazerem o alimento aqui no trabalho da igreja. Amém, meus irmãos? E também a gente tem feito almoço nas nossas congregações no bairro Jabuticabal e no bairro Donária. Nós temos ali, esqueci de tirar isso aqui, já estou me acostumando com essa máscara aqui, quase que não consigo ficar sem, e a gente acaba se esquecendo. A gente está fazendo, a gente estava fazendo, melhor dizendo, um mês no Jabuticabal, um mês lá na Donária. O grupo de irmãs aí se prontificou, se uniu aí, estão fazendo marmitas, entregando para as pessoas da congregação e também ao redor da congregação, pessoas que se sabe que precisam, se levam o almoço lá, se estende a mão dessas pessoas. E a irmã Marlene, que é a pioneira nesse processo, hoje pela manhã, no culto, ela falava comigo que eles agora querem ir além. Estavam fazendo esse trabalho distribuindo 50 marmitas. Agora eles querem distribuir 100 marmitas. Amém, gente? Fazia um mês na Donária, 50 marmitas, no outro mês, no Jabuticabal, 50 marmitas. Agora eles querem fazer todo mês 50 marmitas no Jabuticabal, 50 marmitas na Donária, para abençoar a vida das pessoas. Amém, gente? O Elmar me falava agora há pouco que ontem foi feito na Donária e de noite a igrejinha lá, a congregação da Donária estava cheia de gente. Veja que esse trabalho está surtindo efeito no bairro. Amém, pessoal? Está surtindo efeito no bairro. Pessoas estão sendo abençoadas lá no bairro e estão vindo para a igreja. Então isso é uma bênção também, para que a gente possa continuar. Então vamos orar por todo esse trabalho social da igreja, em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos pelos alimentos que estão aqui, pelas pessoas que trouxeram, por aqueles que deixam a sua oferta ali na urna, para, Senhor, comprar alimento. Senhor, colocamos tudo na Tua presença, colocamos tudo diante de Ti. Senhor da glória, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Abençoa esse trabalho, Senhor, abençoa o trabalho que está sendo feito na distribuição do alimento lá no bairro, Senhor, no Jabuticabal, da Donária, pessoas que têm necessidade, estão recebendo o alimento, Senhor, pessoas que nem têm contato com a igreja, têm recebido o alimento, e Senhor, isso tem sido uma ponte para evangelizá-las, para convidá-las para o culto. Senhor, que o Senhor continue abençoando esse trabalho, pegamos tudo nas Tuas mãos em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus, amém, irmãos? Aleluia. Vamos também orar pelos nossos missionários, e também incentivar você a deixar ali na urna, na entrada do templo, a oferta missionária. Ali tem um envelopezinho par em cada lateral do templo, que você pode deixar ali pelo menos R$5 para contribuir para o trabalho missionário da igreja. Amém? O trabalho não tem parado. Nós temos feito a obra em vários locais. Alguns dos nossos pastores têm enfrentado a luta da Covid. Graças a Deus, o Senhor conservou aqueles que foram afetados pela Covid, recuperou-os e continuam na obra. Amém, gente? Nós pedimos inclusive a sua oração pelos nossos pastores e missionários, porque a gente vive um dilema grande. Nós precisamos orar pelos nossos pastores e missionários, porque se alguém faltar, nós não temos hoje obreiros para substituir. Amém, gente? Então é importante que a gente ore pelos nossos missionários, nossos pastores, como igreja, para Deus guardar a vida deles. E se alguém for acometido desse Covid, que o Senhor possa restaurá-lo, como restaurou já alguns dos nossos pastores que foram afetados pelo Covid. E a oração da igreja faz diferença. Amém, gente? Pedindo pela vida dos nossos missionários que o Senhor nos ajude para que a gente possa continuar fazendo o trabalho. Amém? Vamos orar então. Senhor, muito obrigado pela oferta missionária. Obrigado por aqueles que vão deixar a sua oferta ali na urna, por aqueles que têm contribuído. Senhor, abençoa cada um, supre a vida de cada um. Senhor, eu quero te agradecer pelos nossos obreiros, pelos nossos missionários que estão trabalhando na tua obra, que não têm se cansado de pregar, de fazer o trabalho, mesmo em meio às dificuldades, às restrições. Senhor, os cuidados que temos que estar tendo. Senhor, que o Senhor tenha abençoado, Senhor. Deus, alguns foram afetados, mas o Senhor abençoou, eles já se recuperaram. Senhor, que o Senhor possa estar guardando, livrando, ajudando para que a tua obra, Senhor, ela possa continuar sendo feita. Nós entregamos cada um nas tuas mãos. Senhor, a vida de todos os pastores, missionários, obreiros na causa do Evangelho, colocamos perante o Senhor e damos graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Nossas programações, elas continuam dentro do mesmo sistema que estamos fazendo nos últimos tempos. Não temos condições ainda de mudar isso em função de que essa situação está complicada e parece que não melhora. Se não me engano, no boletim de ontem ou antes de ontem, deu o maior nível de contagiado na cidade. Foram 330 e poucos casos num dia. A situação aqui na nossa cidade não está fácil, gente. Nós temos que orar pela nossa cidade, clamar a Deus para Deus ter misericórdia da nossa cidade. Nossa cidade está pior que Porto Alegre, gente. Porto Alegre tem quase 10 vezes mais habitantes que aqui. Porto Alegre está tendo 100 e poucos casos diários, 200 casos no máximo hoje. Até ontem vi uma estatística, de um estatístico que eu acompanho, é isso que está acontecendo em Porto Alegre. E aqui nós estamos tendo 330 e poucos casos num dia. Veja só, a situação está pior aqui do que em Porto Alegre, que é uma cidade muito maior do que aqui. Isso não tem cabimento um negócio dele. Alguma coisa não está certa aqui nessa cidade. Amém, pessoal? Ou o povo não está se cuidando, ou as autoridades não estão tendo a rigidez que deveriam de ter, ou alguma coisa não está funcionando. Porque as coisas estão complicadas aqui. Vamos orar pela nossa cidade, clamar a Deus. Nós fizemos aí um tempo de oração de 24 horas pela cidade. Nós divulgamos nas redes sociais, que se você não participou, que pena.
Mas tivemos aí, em todos os horários, gente orando pela cidade de Passo Fundo especificamente, para Deus ter misericórdia de nós, para Deus nos ajudar e a gente sair desse buraco. Amém, pessoal? Então eu peço que nós continuemos a orar pela nossa cidade, porque a oração faz diferença. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas enquanto a coisa estiver complicada assim, não adianta a gente ficar tentando reunir gente aqui para criar problema. A gente então tem que se limitar, faz uma reunião no domingo de manhã, no domingo de noite, e vai mantendo o trabalho dessa maneira, com cuidado, com responsabilidade. Amém, pessoal? Em nome de Jesus. Até melhorarmos e podemos voltar à normalidade. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe. Então, domingo de manhã e domingo à noite, no início da noite, às 8 horas, a gente tem um culto presencial, e pelas redes sociais, terça-feira, 20 horas, quinta-feira, 15 horas, tem um estudo da palavra, e esse culto aqui que nós estamos, no domingo, no final do dia, início da noite, também pelas redes sociais, a gente tem transmitido. Glória a Deus por isso. Se você quer nos ajudar, a gente tem a oportunidade de você deixar ali a sua contribuição na urna, na entrada da igreja, o seu dízimo, sua oferta. Você vai estar nos ajudando a mantermos o trabalho funcionando. Na saída ali você pode pegar um envelope, colocar ali o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição. Mas se alguém quiser também fazer um depósito ou uma transferência bancária, pelo Pix ou uma transferência simples, uma forma simples lá do banco de fazer essa transferência, você pode fazer isso também. O pessoal que está assistindo a gente pelas redes sociais podem também fazer isso, fazendo uma transferência ou um depósito na lotérica, no banco, na Caixa Federal, onde nós temos conta, e você pode acessar essa conta nas redes sociais, onde está lá os dados da conta da igreja. Amém? Vamos orar então pelos nossos contribuintes, aqueles que são colaboradores, cooperadores nossos, na obra do Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, por cada pessoa que está aqui, por cada irmão, por cada pessoa que está conosco nas redes sociais. Queremos pedir a Tua bênção sobre a vida de cada um, de maneira muito especial, pelo trabalho das mãos de cada um. Senhor, sabemos que vivemos tempos difíceis, tempos de luta, Senhor. Mas, Senhor, nós sabemos que o nosso Deus é supridor, que o nosso Deus comprometeu-se em suprir a nossa vida nas nossas necessidades. Senhor, que o Senhor nos abençoe e que não falte, Senhor, o que nós precisamos para a nossa subsistência. Senhor, que o Senhor nos conceda essa graça. Colocamos nossa vida na Tua presença, apresentamos cada um na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se isso é confortador no seu coração, eu gostaria de dizer para você que a gente tem orado praticamente todo dia pela vida dos irmãos, com a finalidade de que Deus abençoe a vida dos irmãos, que Deus, nesse tempo de dificuldade, supra a vida de cada um, não deixe faltar nada para ninguém. Amém, gente? A gente tem orado por isso, para que Deus ajude cada um dos irmãos da igreja a superar as dificuldades pelas quais tem enfrentado. Amém, gente? Conte com a nossa oração. Os obreiros da igreja têm orado. Nós temos um encontro toda segunda-feira pelas redes sociais. A gente tem orado também pela vida dos irmãos, pela igreja, para que Deus possa abençoar cada um dos irmãos e não deixar faltar nada para ninguém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Conte com a nossa oração, porque nós queremos que Deus estenda a sua mão sobre a sua vida. Amém? Graças a Deus. Então nós vamos ler um trechinho da nossa Bíblia para aprendermos um pouquinho da palavra do Senhor nessa noite e depois a gente celebrar
a ceia do Senhor, que é o nosso dia de celebração da ceia. Mas antes de ler aqui, eu quero fazer uma oração de entrega para Deus do nosso tempo de oração nesse final de semana. Amém, gente? A gente esteve orando de ontem, 18 horas, até hoje, às 18 horas, em turnos de hora em hora. Então, várias pessoas se inscreveram. Espero que todos os que se inscreveram tenham orado no seu horário, em nome de Jesus. E nós estivemos orando, batalhando pela nossa cidade. Teve gente de outras cidades que se juntaram conosco, inclusive, orando no Passo Fundo com a gente. Amém, pessoal? Eu quero colocar isso na presença do Senhor, entregar isso para Deus e pedir que Ele realmente escute todas essas orações que foram levantadas na sua presença nesse tempo de oração, nessas 24 horas de oração. Amém? Então fecha os teus olhos aí no teu lugar e peça para o Senhor aí no seu lugar que Ele ouça as nossas orações e que esse vírus seja detido em nome de Jesus. Senhor, nós queremos colocar esse tempo de oração que estivemos realizando nesse final de semana. Senhor, foram 24 horas de oração. Senhor, pessoas orando de hora em hora, desde as 18 horas de ontem até as 18 horas de hoje. Senhor, levantando um clamor na Tua presença, pedindo, Senhor, que o Senhor conceda graça à nossa cidade, Senhor. Oh Deus, que o Senhor seja misericordioso para com o povo dessa cidade, Senhor, para com a vida dos Teus filhos que estão Te buscando. Queremos colocar esse tempo de oração na Tua presença, entregar a Ti esse tempo de oração e, Senhor, declarar a nossa confiança no Senhor, de que o Senhor vai nos ouvir e nos atender. Oh Pai, obrigado, Senhor. Te agradecemos, Pai, de todo o nosso coração, que nossas orações cheguem diante de Ti e que o Teu nome seja glorificado aqui na nossa cidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Então quero ler um trecho da nossa Bíblia, na parte do Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. Se você achou, tem a Bíblia, quer acompanhar, puder ficar de pé no seu lugar, vamos ler um trecho bíblico em respeito à palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. São os dois últimos versículos do livro. Eles dizem assim: de tudo o que se tem ouvido, a sua é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela leitura do texto bíblico. Colocamos, Senhor, esse tempo de aprendizado aqui da Tua palavra diante do Senhor. Senhor, sabemos que a Tua palavra, ela só produz resultado na nossa vida pela ação do Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo do Senhor que dá vida a essa palavra, que faz com que essa palavra chegue ao nosso coração, impacte a nossa vida, mexa conosco, fale, mude a nossa vida. Senhor, que o Espírito Santo, que, Senhor, sopra em toda parte, em todo lugar. Senhor, a gente não o vê, mas Ele está agindo, Ele está fazendo a sua obra. Senhor, é como o vento, Senhor, vai se movendo nos corações, nas vidas, que Ele vai fazendo a sua obra aqui nesse lugar, que Ele vai fazendo a sua obra entre nós, que Ele vai agindo por meio do ensinamento da sua palavra no
coração de cada um de nós. Nós vamos te dar a honra, vamos te dar a glória e vamos te dar todo o louvor por tudo que o Senhor quer realizar em nossas vidas. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Senta um pouquinho. Glória a Deus. Eu quero falar à luz desses versículos sobre o tema a suma de todas as coisas, ou a suma de tudo. Talvez essa palavra, a suma, não seja uma palavra muito comum usada por nós. Mas o rei Salomão, que escreveu essas palavras, o homem mais sábio de todos os tempos, de todas as épocas, cuja sabedoria tornou-se inigualável, ele foi quem escreveu essas palavras. E ele mesmo diz aqui, nos versículos que antecedem esses dois que eu li, que ele discorreu sobre muitas coisas. Ele discorreu sobre a sabedoria, discorreu sobre o conhecimento, esquadrinhou essa área, compôs provérbios, ele vai falando das coisas que ele fez. Ele discorreu sobre todas as coisas que a gente possa imaginar nesse mundo, nessa terra, o rei Salomão. E ele, no final de tudo, chegou a uma conclusão. A suma isto é, final de tudo, a conclusão de tudo, o resumo de tudo, tudo fecha aqui, tudo se completa aqui. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque tudo vai vir à luz um dia. Amém, gente? Isso foi o resultado final de tudo o que ele, na sua imensa sabedoria dada por Deus a ele, discorreu, falou, viveu. Ele chegou a esse resultado final. E o mais importante de tudo era temer a Deus, era guardar os seus mandamentos, porque todos terão que dar conta um dia da sua vida a ele. Amém, meus irmãos? E eu quero dissecar um pouquinho aqui essas palavras de Salomão. Falar um pouquinho sobre essas palavras de Salomão, que Salomão coloca como o resumo de tudo, a essência de tudo, o final de tudo, a conclusão de todas as coisas. E primeiramente eu quero abordar aqui a ênfase dada por ele ao temor a Deus e à obediência aos seus mandamentos. Amém, meus irmãos? Salomão está falando aqui que a suma de todas as coisas é temer a Deus e é guardar os seus mandamentos. Então, se isso é a conclusão final de tudo, o mais importante de tudo para a vida de todos nós, de todos os seres humanos, então nós temos que nos ater a isso e aprendermos sobre o temor de Deus e sobre os seus mandamentos. Amém, meus irmãos? Porque isso é a suma de tudo. Se nós andarmos por esse caminho, nós andaremos bem. Nós faremos as coisas que agradam a Deus e seremos consequentemente abençoados por Ele. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Isso é importante a gente dizer e reiterar. A pessoa que tem medo de Deus, ela não é aperfeiçoada no amor de Deus, porque o apóstolo João diz na sua carta que o amor lança fora todo medo. Então quem é aperfeiçoado no amor de Deus não tem medo de Deus. Temor de Deus é, nas palavras de Martinho Lutero, diria eu aqui, deixar Deus ser Deus na nossa vida. Amém? Martinho Lutero usou essa expressão, deixa Deus ser Deus. E eu estou aqui falando que temor de Deus não é nada mais do que deixar Deus ser Deus na vida da gente. Não é nada mais do que deixar Ele
na nossa vida? Deus. E aí nós poderíamos enumerar vários atributos de Deus, para que a gente veja quem Deus é. Deus é eterno, é onisciente, é onipresente, é todo-poderoso, é o Criador de todas as coisas, é o soberano sobre todos, é aquele que sustenta todas as coisas, que as mantém funcionando. Deus é essa pessoa. Então, nós queremos deixar Deus ser Deus na nossa vida, deixar Deus ser quem Ele é. Temor de Deus é honrá-lo como Deus, é respeitá-lo como Deus. Tudo isso fala para a gente do temor de Deus. Amém, meus irmãos? Mas veja bem que, atrelado ao temor de Deus, o rei Salomão fala dos mandamentos do Senhor. E aqui, é uma coisa evidente. Quando uma pessoa teme a Deus, verdadeiramente, quando uma pessoa deixa Deus ser Deus na sua vida, quando uma pessoa honra a Deus como Deus na sua vida, quando uma pessoa respeita a Deus como Deus na sua vida, uma das evidências naturais disso é que essa pessoa vai guardar os mandamentos do Senhor. Amém, gente? Porque não há como alguém verdadeiramente temer a Deus e desonrá-lo. Não há como alguém verdadeiramente temer a Deus e desrespeitá-lo. Não há como alguém verdadeiramente temer a Deus e não querer fazer aquilo que Deus quer que seja feito. É uma consequência natural, é uma evidência natural do temor de Deus no coração de uma pessoa, a pessoa querer guardar os seus mandamentos. E eu estava pensando sobre isso, sobre os mandamentos do Senhor. Quando Salomão está falando dos mandamentos do Senhor, eu creio que ele está diretamente querendo falar da lei de Deus. E a lei de Deus, ela nos ensina 10 mandamentos. Amém, meus irmãos? Como cristãos, como pessoas convertidas ao Evangelho, a Cristo, muitas vezes nós fazemos uma leitura equivocada sobre a lei de Deus. E nós precisamos aprender a colocar a lei de Deus numa perspectiva correta na nossa vida como cristãos. Muitas vezes nós esquecemos da lei de Deus. Fazemos uma leitura mais ou menos assim, isso aí era coisa para o judeu. E nós meio que separamos isso da realidade da nossa vida. Outras tantas, muitas pessoas confundem o que a lei significa. E há muita gente tentando se aperfeiçoar na presença de Deus e até mesmo alcançar a sua salvação obedecendo a lei. Essa não é a função da lei. A função da lei não é salvar os pecadores. Amém, meus irmãos? A lei não pode também aperfeiçoar coisa alguma. A palavra de Deus diz. A lei mostra quem realmente nós somos. Impotentes, incapazes, pecadores aos olhos de Deus, destituídos da sua glória. Essa é a função da lei, a priori. Mas para o cristão, existe uma realidade para a lei de Deus estar presente na vida dele. E a gente precisa entender. A lei de Deus é a expressão maior da vontade de Deus. É na lei do Senhor que Deus está expressando a sua vontade. Jesus falou sobre a lei de Deus. Inclusive, ele sintetizou os 10 mandamentos em 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo.
Você já deve ter lido isso no Novo Testamento da sua Bíblia, se você é um leitor da Bíblia. Na verdade, a lei de Deus, ela fala a respeito do relacionamento com Deus e do relacionamento com o próximo. A essência da lei é isso: o relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo. Quando você lê os 10 mandamentos, o que você vai enxergar lá? Você vai enxergar alguns mandamentos orientando a gente como nós devemos cultuar a Deus e viver a nossa vida na presença dele, como deve ser o nosso culto a ele. E depois você vai ver outra parte, como é que deve ser o nosso relacionamento com o nosso próximo. A lei de Deus, ela aborda vários aspectos da relação do semelhante com o outro semelhante e como é que deve ser o nosso comportamento. Então veja bem, a lei de Deus para o cristão, para o crente em Jesus, salvo pela graça de Deus, ela funciona como um guia. A função dela é ser um guia para a nossa vida, a fim de que nós tenhamos um norte claro para nós do que é a vontade de Deus para a nossa vida. E uma coisa que quem estuda um pouco a palavra de Deus e estuda um pouco a história da igreja cristã, vai perceber e fatalmente chegará a essa conclusão que eu tenho chegado também, é que a igreja nesses últimos tempos, nessas últimas épocas, ela tem perdido muito a sua essência. A igreja da modernidade e hoje a igreja do pós-modernidade, ela tem se afastado um pouco das suas origens. Se a gente for olhar os pais da igreja no passado, se a gente for olhar a história da igreja, a reforma protestante, nós vamos observar a ênfase que nossos irmãos do passado davam para 3 coisas que são ensinos bíblicos. Uma delas é a oração que Jesus ensinou. Você sabia que a igreja, lá atrás, ensinava o povo a oração que Jesus ensinou e explicava para o povo como é que eles deveriam orar? Isso era algo constante. Você vai olhar os livros da história, eu quero ensinar para o povo, você vai encontrar lá a oração que Jesus ensinou os seus discípulos a orar, se ensinaram para o povo. No período da história da igreja, a gente ouve falar dos catecúmenos, que eram aqueles que eram catequizados pela igreja, que eram ensinados, discipulados pela igreja, e uma das coisas que eles aprendiam era orar. Uma das coisas fundamentais para a vida de um crente, aprender a orar. E aí então se tomava como modelo de oração a oração que Jesus ensinou, e se ensinava essa oração, não da forma como muita gente aprendeu, repetindo essa oração simplesmente, não, mas aprendendo o significado daquilo que Jesus passou para os seus discípulos e tomando por base um modelo de oração para a gente, sobre aquele modelo, fazer as nossas orações. Porque a oração que a gente aprende a fazer através da oração que Jesus ensinou, tendo ela como modelo, fatalmente será ouvida por Deus, porque essa oração será uma oração segundo a vontade de Deus, porque foi Jesus que ensinou. Amém, meus irmãos? É uma coisa clara, mas também a igreja do passado ensinava a lei de Deus para o povo. Se você pegar os catecismos que tinha na igreja do passado, o que você vai ver lá nos catecismos? A igreja ensinando os mandamentos para as crianças. Ensinando os mandamentos da lei de Deus para as crianças. Uma coisa era importante na igreja, na história. Outra coisa importante, o credo apostólico, que era ensinar para o povo entender algumas doutrinas
doutrinas fundamentais da fé cristã, alguns princípios fundamentais da fé cristã. E se você observa essas coisas têm se perdido na igreja moderna e na igreja pós-modernidade. E aí muitas pessoas estão inseridas em igrejas, mas elas não sabem explicar a sua fé. Fazem orações que não têm fundamento na palavra. Não conhecem a lei de Deus. Eu fiz uma pergunta outro dia, não me lembro aonde. Me diz os mandamentos. Se embananaram tudo. Não sabiam os mandamentos. Nem vou perguntar aqui, né? Porque senão daqui a pouco eu vou fazer alguém passar vergonha. Nada. Mas veja bem, veja se não é uma coisa incoerente. Raciocina comigo, veja se não é uma coisa incoerente. Queremos ver coisas extraordinárias de Deus. Às vezes corremos atrás do profeta A, do profeta B, do homem que vai revelar isso, vai revelar aquilo para nós, para a gente saber a vontade de Deus. Mas o básico, o simples, o fundamento revelado na Escritura para a gente fazer a vontade de Deus, a gente não sabe. E nem busca aprender. Isso é quase como querer construir uma casa sem alicerce, gente. É quase como construir uma casa sem alicerce. O que vai acontecer com essa casa? Mais cedo ou mais tarde vai cair. E é isso que acontece com a vida de muitas pessoas. É isso que acontece com muitas pessoas. Não constrói fundamento na sua vida espiritual. Não sabe aquilo que é o simples, o elementar da vontade de Deus, que já está revelado. Está ali já mostrando, ó, vai por aqui que você vai estar dentro da vontade de Deus. E aí quer que aconteça coisa maior. Vai atrás de coisas que na verdade não vão ajudar muito a vida da pessoa, só vão trazer confusão na vida dela. Nós temos que aprender a construir alicerces na nossa vida espiritual. Amém, gente? Nós temos que aprender isso. E eu louvo a Deus porque nós temos batalhado em cima disso, orado a Deus sobre isso, para que nós possamos levar o povo da igreja por esse caminho. Amém? Se isso foi tão importante no passado, nós não podemos deixar de perder isso no presente. Eu quero pedir a oração da igreja, eu já fiz isso hoje de manhã. Eu quero pedir a oração do povo de Deus aqui da igreja. Para algumas coisas que nós estamos trabalhando aqui na igreja, para desenvolver na igreja como um projeto de Deus para essa igreja. Nós queremos ajudar o povo da igreja a aprender essas coisas fundamentais e básicas para a sua vida, para construir alicerce firme e sólido nas suas vidas, a fim de que, à medida que se aprende, se possa reproduzir isso na vida dos outros. Amém, meus irmãos? Na verdade, a pandemia ela atrapalhou um pouco os nossos projetos, né, pastor Osmar? Atrapalhou um pouco, porque isso dificultou o relacionamento e o que nós queremos fazer envolve bastante relacionamento entre as pessoas, tá? Mas basicamente o que a gente quer? A gente quer fazer um trabalho de discipulado com a vida das pessoas. É isso que a gente quer fazer. Um trabalho de discipulado, onde nós vamos sentar com as pessoas e vamos ensiná-las as coisas básicas. O credo, o seu significado, a oração que Jesus ensinou, os mandamentos, para que a gente tenha um guia para a nossa vida, que eles sirvam como um espelho para nós, para a gente olhar, né, se nós estamos andando naquilo que é principal para a nossa vida, e aprendermos o significado de tudo isso. Mas mais do que isso, gente, a gente
gente está pensando nesse projeto como algo que vai ser uma engrenagem na igreja para manter a igreja em movimento. Amém, pessoal? Porque o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo mobilizar o maior número de pessoas possíveis, com a finalidade de que a igreja viva uma realidade de todos estarem fazendo algo com a sua fé, vamos dizer assim. Isso é, ninguém que quer, porque não é obrigado, ninguém vai obrigar ninguém a fazer nada. Alguém que quer servir na igreja, estar ajudando outra pessoa na igreja, vai poder fazer isso. E sem sobrecarga, porque você vai trabalhar com uma pessoa. O que nós queremos fazer? Nós queremos ensinar você. E mais do que ensinar, a gente quer treinar você. Porque uma coisa é a gente ouvir, certo? Você já deve ter ouvido inúmeras mensagens da Bíblia aqui. Mas veja bem, quando é que realmente a gente aprende? A gente aprende quando a gente sabe passar aquilo que a gente recebeu para outra pessoa. Aí a gente pode dizer que a gente aprendeu. Se você não sabe passar para outra pessoa o que você está ouvindo e recebendo, você não aprendeu. Você só ouviu, recebeu aquilo, mas você não aprendeu verdadeiramente. Para a gente dizer que você aprendeu, você tem que saber passar para o outro. Amém, gente? E é isso que a gente quer. A gente quer preparar as pessoas aqui da igreja para que as pessoas estejam em movimento. Amém, gente? Para que você não seja um número aqui dentro. Para que você esteja vivendo uma experiência na sua vida de discipular alguém ou ser discipulado. Não pense que vai ser alguma coisa parecida com o que já foi feito no passado, porque não é isso que a gente quer. Não vamos ficar a vida inteira grudado em você, não. Nós vamos ficar um período acompanhando a sua vida para preparar você. É uma coisa mais ou menos assim, gente, criação de filho. Estou vendo ali o Felipe Fernando. Esse menininho aí agora tem que ser acompanhado. Não dá para soltar esse menininho aí agora. Vou dar, Fernando. É um perigo se soltar ele agora. É um perigo até de morte, porque ele não tem noção ainda do perigo que está à volta dele. Então o que acontece? A pessoa quando está no início da sua jornada é assim. Ela vai aprender, então ela tem que crescer. Mas daqui a pouco esse menino vai ser um adolescente, um jovem, e vai começar a andar sozinho. O papai não vai poder mais estar todo o tempo atrás dele. Amém, pessoal? Ele vai ter que começar a viver a sua vida. E é isso que a gente está querendo fazer. Nós vamos lançar os fundamentos da tua vida, e depois vamos te soltar. Amém, pessoal? Vamos te soltar para você lançar o fundamento na vida de outro. E a gente vai pegar o outro para fazer isso. E aí vamos formando uma cadeia. Todo mundo que quiser dentro da igreja vai ser preparado, trabalhado para fazer isso com outra pessoa ali na frente. Amém, gente? E você vai poder olhar à sua volta e você vai poder ver, puxa, trabalhei com esse aqui e olha só, ele está trabalhando com aquele lá. Fiz um discípulo. Amém, gente? Trabalhei com aquele ali e ele está trabalhando com aquele lá. Fiz um discípulo. Estamos trabalhando nisso. Amém, pessoal? Toda segunda-feira tem uma reunião com um grupo de pessoas que eu separei para a gente estar alavancada nesse processo. Depois nós vamos trabalhando com os outros. No início, demora. No início leva tempo, até a coisa engrenar. Mas depois que ela tomar forma e começar a crescer, os meus 6 vão virar 12. Os meus 12 vão virar, os 12 vão virar 24. Os 24 vão virar 48.
os 48 vão virar 96. Não vou errar na minha conta. Os 96 vão virar 100 e quase 200. Os 200 vão virar 400. Amém, pessoal? Essa é a ideia, essa é a visão. Eu quero que você ore por isso. Amém? Quero que você ore por isso, para Deus realmente se mover aqui na igreja e o povo começar a se movimentar aqui na igreja. Como é que as pessoas vão se movimentar se elas não têm um norte? Se elas não têm um projeto diante delas? Que elas possam caminhar naquilo. Não tem como. Então, a liderança da igreja, ela existe para que a gente faça isso. A gente trabalhe essa realidade, mostre uma direção e leve as pessoas naquela direção com a gente. E é isso que a gente quer fazer. Amém, pessoal? Glória a Deus. Quero dizer uma coisa para você, a gente tem conversado nas nossas reuniões ali com os irmãos, os obreiros aqui da igreja que estão ministrando a palavra aqui já há bastante tempo. A gente se reúne toda segunda com os irmãos, estamos fazendo um trabalho de treinamento com eles, que eu acredito que a gente nunca viveu na nossa igreja aqui um tempo tão bom como esse. Apesar dessa pandemia, apesar de tudo isso que está acontecendo, as dificuldades que a gente tem, eu posso dizer para você que nós estamos tendo uma unidade muito bacana em termos de liderança de igreja. Nós estamos vivendo um momento muito abençoado. Há um respeito entre nós, uma humildade para todo mundo aprender, isso é fundamental. Todo mundo está ali humilde, a gente fala dos erros uns dos outros, a gente conversa sobre isso. O que está bom, o que não está, aonde eu tenho que melhorar, como é que eu tenho que fazer assim, o assado. Todo mundo respeita todo mundo ouve todo mundo. A gente está criando uma base aqui na igreja, muito fundamentada, para a gente poder levar o projeto para frente. Amém, pessoal? Levando um tempinho para a gente alinhar isso direitinho, porque é assim mesmo, a saída demora, mas quando tomar forma, vai ser uma bênção. Eu falei sobre isso hoje de manhã aqui na reunião, e uma mulher veio falar comigo: pastor, eu quero isso aí para a minha vida, eu estou querendo isso aí, eu quero aprender, eu quero poder ajudar outras pessoas, ensinar a Bíblia para outras pessoas, eu estou dentro disso aí, me chama. Eu fiquei tão feliz pela atitude da mulher, porque ela estava empolgada com aquilo que ela estava ouvindo, e que era aquilo que ela queria mesmo. E não faz muito tempo que ela está aqui na igreja, não. E eu espero que você tenha também esse desejo e queira participar disso. Mais cedo ou mais tarde vai chegar na tua vida. Amém? Ore por isso. Peça a Deus para que Ele abençoe isso, que a unção dele, a graça dele esteja nisso que nós estamos desenvolvendo aqui na igreja, e que isso realmente possa chegar na vida de todo mundo, e a gente possa formar aqui um exército de Deus. Amém? Um exército de Deus que está levando a sua palavra a mais vidas, a mais corações. Começamos dentro da igreja, trabalhando com as pessoas que estão aqui, e depois nós vamos ir alcançar as outras pessoas que estão aí na rua. Amém, pessoal? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, vamos ensinar as pessoas a temerem a Deus e a guardarem os seus mandamentos. Amém, meus irmãos? Vai ser uma bênção, tenho certeza, porque vamos estar vivendo essa realidade aqui que Salomão está dizendo que é o extrato de tudo, que é o resumo de tudo: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Amém? Mas tem uma outra coisinha aqui que eu quero falar um pouquinho, que eu creio que nós podemos fazer a leitura aqui no texto e dizer que é a razão principal que Salomão está dando para a gente temer a Deus e guardar os seus mandamentos, que é a prestação de contas que todos nós teremos que apresentar diante do Senhor. Veja que Salomão, ele fala de temer a Deus e guardar os seus mandamentos, mas ele diz por quê?
Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Uma das razões, é a razão que Salomão está dando, mas eu creio que não é só essa a única, mas ele está dando essa aqui, no texto bíblico, para a gente temer a Deus e guardar os seus mandamentos, é que um dia nós teremos que prestar conta para Ele de toda a nossa vida. Esse ensino bíblico é chamado de juízo. O juízo final, o dia final do acerto das contas, que vai ser feito. Isso é algo bíblico que foi ensinado por Jesus. Eu não vou ler a referência, mas vou dar a referência. Mateus 25, 31 a 33, Jesus fala sobre isso, sobre o dia da separação das ovelhas e dos cabritos. O apóstolo Pedro fala sobre isso em Atos 10, 40 a 43, onde ele fala sobre Jesus e que ele foi constituído juiz de vivos e de mortos. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Atos 24, 25, quando ele está pregando para o governador Félix, e o homem fica apavorado quando ele fala da justiça e do juízo de Deus. Ele fica amedrontado. Ele diz para Paulo: vem falar comigo sobre isso num outro dia, eu vou te chamar outra vez, porque esse negócio está ficando feio do meu lado. Ele ficou muito incomodado com o apóstolo Paulo falando a respeito do juízo. E depois João na revelação do Apocalipse fala sobre isso. O grande trono branco, quem já leu isso na sua vida? O grande trono branco do Apocalipse. João fala sobre isso, que todo mundo vai se apresentar diante desse trono um dia. Então isso é um ensino bíblico. E muitas vezes nós não nos atemos ao que a Bíblia nos ensina. Não prestamos atenção. Devemos temer a Deus, como diz Salomão. Devemos obedecer os seus mandamentos, porque tudo vai ser trazido à luz um dia. Todos nós vamos ter que nos apresentar diante do Todo-Poderoso para prestar conta da nossa vida. Amém? Agora, uma coisa que a gente precisa entender: muitos, ao ouvir falar do dia do juízo, na prestação de contas, ficam com medo. E eu não quero que você saia aqui da igreja com medo. Amém? Eu quero que você saia aqui da igreja aprendendo as coisas, mas não com medo. Uma coisa muito importante para a gente entender: no dia do juízo, no dia da prestação de contas, vão ter dois grupos de pessoas. Vai ter um grupo que creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador e viveu essa fé. E vai ter um grupo que não creu em Jesus como seu Salvador e não viveu essa fé. Amém, meus irmãos? Jesus, no texto que eu citei aqui, que ele falou sobre esse dia, ele faz uma relação de ovelha e cabrito. Então vai ter ovelha que creu em Jesus como seu Salvador e Senhor e viveu a sua fé, e vai ter cabrito que não creu em Jesus como Salvador e não viveu a sua fé. O que vai acontecer nesse dia? Pastor, eu vou ser julgado? Eu não vou ser julgado. Como crente, como cristão, não vou ser julgado. Vai haver uma prestação de contas. Mas essa prestação de contas vai ser para recompensa, para galardão. Amém, gente? Para recompensa, para galardão, não para condenação. Olha o que diz aqui o texto do Evangelho de João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
Quem crê no Salvador Jesus, vive a sua fé, não será julgado para a condenação. Quem não crê no Salvador Jesus e não vive a sua fé, esse sim será julgado para a condenação. Então haverá uma prestação de contas da nossa vida, mas para recebermos nossa recompensa. Amém? Evidentemente, quanto maior for a nossa vivência de fé, quanto maior forem as nossas experiências com Deus, quanto maior for a nossa entrega, a nossa dedicação, o nosso comprometimento, a nossa vida santa, enfim, com certeza maior será o nosso galardão. Quanto menor for tudo isso na nossa vida, menor será o nosso galardão. Inclusive o apóstolo Paulo fala sobre palha, feno e outras coisas, e uns vão ser salvos ali no limite. Então, os que não creram em Jesus como Salvador e não viveram a sua fé, eles vão ser julgados e sentenciados à condenação eterna, lançados para longe da presença de Deus. É isso que vai acontecer nesse grande dia em que todos terão que se apresentar diante do soberano Criador. Amém, meus irmãos? Essas verdades escritas aqui por Salomão devem levar a gente a refletir sobre a nossa vida, devem levar a gente a pensar sobre a nossa vida. Como nós estamos vivendo a nossa vida? Como eu, como cristão, como crente, estou vivendo a minha vida de fé? A maneira como eu estou vivendo a minha vida de fé tem agradado o meu Senhor, o meu Criador? Esse temor que Salomão está falando aqui, que a suma de todas as coisas é uma realidade da minha vida, eu sou uma pessoa que teme ao Senhor verdadeiramente. Eu tenho deixado Deus ser Deus na minha vida. Eu o tenho honrado como Deus, tenho respeitado Ele como Deus. Eu tenho me importado com a maneira que eu vivo e as coisas que eu vivo e faço. E eu penso que eu vou ter que prestar conta um dia para Deus de tudo da minha vida. Isso faz parte do meu viver. São coisas que eu e você temos que estar pensando. Amém, gente? Que a palavra do Senhor nos leva a pensar, a fim de que possamos viver uma vida na presença de Deus. Amém, gente? Desfrutar da sua presença, sermos abençoados por Ele, mas principalmente sermos galardoados por Ele e recebermos a nossa recompensa no dia final. Amém, meus irmãos? A nossa vida passa muito rápido. Quando menos a gente espera, a nossa vida se foi. A de muitos já se foi. A vida terrena. Hoje pela manhã, a gente viveu um momento aqui singular na igreja, porque nós perdemos um irmão aqui da igreja, cooperador da igreja, era o vice-tesoureiro da igreja, o irmão Walter, e depois do falecimento dele, foi a primeira vez que a esposa dele veio na igreja. Hoje, depois que ele faleceu, foi a primeira vez que ela veio na igreja. E ela chorou bastante. Chorou bastante porque ela sempre vinha com ele. Todo domingo de manhã eles estavam aqui no culto. E agora ela estava sozinha. É uma situação difícil. É ou não é, pessoal? É uma situação difícil. Até a esposa do Natal viu que ela estava chorando e ela saiu do banheiro, ela foi lá conversar com ela, dar apoio para ela e orar com ela no banheiro para
ajudar ela na luta. Amém? Depois a gente falou com ela para consolar o seu coração. É o que a gente pode fazer. A vida passa muito rápido. Isso pode acontecer com cada um, com qualquer um de nós. Estamos aqui agora, mas amanhã a gente não sabe se a gente vai estar aqui. Por isso que a gente tem que viver a nossa vida na presença de Deus. Amém, irmãos? Nós temos que ter Jesus como nosso Salvador, primeiramente, confiar nele como o único que pode nos dar a salvação verdadeira, que morreu por nós, que ressuscitou para nos dar vida eterna, que subiu ao céu para preparar um lugar para a gente. A gente tem que crer nesse Salvador e a gente tem que viver a nossa fé no Evangelho. Amém, meus irmãos? Viver ela com intensidade na nossa vida, porque isso é acima de tudo, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Amém? E um dia nós vamos prestar conta da nossa vida a Deus com tranquilidade, com paz no coração, porque nós cremos em Jesus como Salvador e vivemos a nossa fé com intensidade. Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar para a glória do seu nome. Fica de pé no teu lugar, vamos fazer uma oração, colocando nossa vida na presença do Senhor. Amado Deus e Pai, estamos aqui orando, clamando, invocando o teu nome, em favor do teu povo, em favor da tua igreja, em favor das nossas vidas. Senhor, quando eu falo a nossa vida, eu incluo a minha também. Senhor, todos nós, Senhor, nos colocamos na tua presença agora. Senhor, que a tua palavra nos ajude, nos desperte, nos faça pensar sobre a nossa vida, a maneira como a gente vive. Senhor, o temor de Deus, a obediência aos seus mandamentos. O dia que nós vamos ter que nos apresentar diante do Senhor para prestarmos conta a Ele. Senhor, ajuda-nos a refletirmos sobre essas coisas e termos o Senhor como a nossa maior fonte de alegria. Oh Deus, termos o Senhor como a nossa maior fonte de felicidade. Senhor, não as coisas dessa vida, não este mundo. Este mundo passa, bem como toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Que possamos fazer a vontade do Senhor para permanecermos eternamente. Deus nos abençoa, Pai. Fortalece cada um aqui na jornada. Oh Senhor, que a tua palavra nos ajude a continuarmos na jornada. Que o teu Espírito Santo nos toque, que o teu Espírito Santo age em nós. Fortaleça a nossa vida. Que o teu Espírito Santo nos capacite a ouvirmos a palavra, a vivermos a palavra. Deus, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, Senhor, aonde o Senhor nos manda ir, Deus, nos ajuda, Pai. Oramos aqui, Pai, para que possamos estar aprendendo da tua palavra, para que possamos estar vivendo a tua palavra e podemos também compartilhá-la com os outros. Oh Senhor, muito obrigado por esse tempo, por essa hora. Obrigado, Deus. Aleluia. Oh Senhor, teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver.
enchem da tua paz. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu É verdade, Senhor. nada posso esconder e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade Leva minha vida mais além que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome santo, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Senta um pouquinho, nós vamos então celebrar a ceia do Senhor na sua presença. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, que isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Louvado seja Deus pelas palavras da instituição. Vamos estar aqui na presença do Senhor. Cristo está presente de forma real nos elementos do pão e do cálice. Nós vamos receber essa comunhão na nossa vida efetiva, como a palavra do Senhor para nós, a palavra do perdão, a palavra que liberta. Vamos ter comunhão com o seu corpo, com o seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra.
Te agradecemos, Senhor, porque não estamos aqui só, Senhor, lembrando alguma coisa, mas nós estamos vivendo essa realidade. Estamos aqui, Senhor, participando de forma real, Senhor, da comunhão no Teu corpo e no Teu sangue. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que esta comunhão possa nos fortalecer, nos abençoar, firmar-nos na fé verdadeira, em Cristo Jesus, nosso Senhor, para a vida eterna. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Os irmãos vão passar. Você pega o seu cálicezinho de pão, o seu cálice de vinho, em nome de Jesus. Depois juntos vamos comer e vamos beber.
sempre te exaltar. Aleluia. Glória a Deus. Te agradecemos, Senhor. É nesse lugar, na